Boa tarde, meus queridos. Graça e paz a todos. Você já pensou que há coisas que passam no nosso consciente, portanto, nós temos compreensão delas, e há coisas que passam no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente, que nós nem registramos, mas tudo isso está absolutamente exposto diante de Deus, nada passa desapercebido a Ele. Ainda assim, a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar, ou nos chama à oração, nos instrui que tem um caminho que todo discípulo de Jesus deve fazer, é o caminho de orar. E nesse mês de novembro, nós estamos trabalhando o tema Falando com Deus. E qual a importância disso, já que Ele sabe tudo o que passa na minha mente? O próprio Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, lá no Sermão do Monte, quando ele está ensinando os seus discípulos sobre coisas da vida, ele diz que o Senhor conhece o que nós precisamos mesmo antes de nós anunciar isso. Claro que sim, o Senhor da vida é que sabe de todas as coisas. Ainda assim, ele nos instrui que nós devemos falar com o Senhor. Olha que interessante, ele também diz que nós não devemos, nas nossas falas com Deus, estarmos sendo repetitivos com a ideia que alguns religiosos têm, que por repetir demais, você pode provocar mudança em Deus, mover Deus através do seu muito falar. Ele diz que não, isso não é possível e que nós não devemos fazer isso. Entretanto, lá no capítulo 7 de Mateus, no mesmo Sermão do Monte, ele diz que nós devemos insistir na oração, bater, bater até que a porta se abra. Nós devemos insistir, pedir, pedir até que a gente receba. Então, ao mesmo tempo que ele diz que nós não devemos ser repetitivos com a compreensão de que podemos mover Deus, ele nos ensina que nós devemos insistir como filhos que sabem que o Pai o ouve. E isso nos leva a esse movimento de falar com Deus, sabendo que Ele já sabe o que eu preciso melhor do que eu mesmo, mas na condição de filho, isso me coloca numa expectativa de quem pede com certeza de que Ele vai me ouvir. E eu insisto na oração, não achando que eu vou mover Ele, mas eu insisto como alguém que está suplicando graça e misericórdia e reconhece que nele está o suprimento que eu preciso. Orar é um caminho que todo discípulo tem que caminhar. Nós não firmamos relacionamentos saudáveis e profundos sem conversa, sem comunicação, sem exposição, sem se expor, falando e ouvindo. Oração é um caminho é uma via de duas mãos, onde nós falamos com Deus e ouvimos a Deus. Ouvimos Ele pela sua palavra. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos mostra o caminho a caminharmos. Mas também falamos com Ele. Então nós ouvimos Ele através da palavra e falamos com Ele. E há inúmeros momentos que nós estamos orando e ao falarmos com Deus, abrimos as gavetas escuras, as salas secretas, os lugares que não conhecíamos dentro de nós, vamos expondo diante do Senhor. E isso é uma demonstração de quem se sente acolhido, de quem confia naquela fonte aonde ele está indo sedento para saciar a sua necessidade. E também nós ouvimos o Senhor enquanto falamos com Ele. E é interessante que podemos orar no silêncio, podemos orar sem falar palavras. Às vezes alguém diz, olha, há tempo que eu não tiro um período para orar ao Senhor. E isso é bom, é necessário, nós aprendemos isso com o nosso Senhor. Há momentos que devemos nos prostrar diante dEle, e essa nossa postura impressiona menos a Deus, mas fala mais sobre nós mesmos e como nós estamos e reforça em nós a consciência do nosso estado naquele momento. Então, às vezes nós ajoelhamos, nos prostramos no chão, colocamos o rosto no chão, e há vezes que nós oramos no banheiro enquanto tomamos banho, ou no transporte urbano, ou quando estamos fazendo alguma outra atividade, correndo, alguma outra atividade. Isso nos ensina que nós podemos orar o tempo todo ao Senhor, como aliás a palavra do Senhor nos ensina, orai sem cessar.
Mas precisamos desses tempos, que são tempos de intimidade com Ele, onde nos expomos inteiramente a Ele e ouvimos a sua voz também. Falando com Deus, é sobre isso que nós vamos conversar esse mês de novembro. E é um tempo especial para você refletir sobre como têm sido as suas conversas com o Senhor e dedicar um tempo maior para pensar sobre isso e um tempo maior para fazer isso. Deus te abençoe, um novembro cheio de alegria e paz para todos nós.